Ei você, quer saber um pouquinho sobre o primeiro grande debate das relações internacionais? Vem com a gente! O liberalismo utópico surgiu no contexto pós-Segunda Guerra Mundial e serviu como pontapé inicial para a sistematização do estudo das relações internacionais. Nesse cenário, os estudiosos da época buscaram uma forma de reestruturar a teoria obsoleta da balança de poder e o sistema de alianças. Já o realismo surge também no século XX com uma fundamentação crítica ao idealismo liberal, expressa primordialmente nas obras de Carr, Os 20 Anos de Crise, e também de Hans Morgenthau, A Política entre as Nações. Os autores embasaram-se nos clássicos da ciência política, como Tucídides, Maquiavel e Hobbes, a fim de elucidar a maneira ingênua como os teóricos utópicos enxergavam o mundo, e de formular uma interpretação alternativa que ainda é preponderante dentro das relações internacionais. Agora a gente vai falar um pouquinho das premissas de cada teoria. Buscando entender no que culminou na Primeira Guerra Mundial e de como evitar novos conflitos, os idealistas eles partem da ideia de que a natureza anárquica do sistema internacional ela não é imutável e de que a paz permanente poderia ser alcançada através da cooperação e da positivação das relações pelas organizações e organismos internacionais, criando assim uma espécie de sociedade doméstica que privilegiaria a liberdade, a igualdade e também a individualidade. Já os realistas partem da ideia de que somente os estados são os atores de interesse na análise e também são os únicos capazes de gerar algum impacto no sistema internacional. E para eles, esse mesmo sistema ele é invariavelmente anárquico, e os estados que o integram estão constantemente buscando maximizar o seu poder e a lutar pelos seus interesses. Então isso faz com que haja sempre uma latência da possibilidade de guerra entre eles. Nós vamos falar agora um pouco sobre a natureza humana, que inclusive é um tema bastante decorrente lá da filosofia com os filósofos contratualistas. A gente vai ter o Hobbes, o Rousseau. Quando a gente traz isso para as relações internacionais, a gente compreende que cada abordagem teórica vai enxergar a natureza de uma forma diferente. Em relação aos idealistas, eles enxergam a natureza humana como pacífica, uma natureza de cooperação bondosa e que a gente realmente só precisa dos incentivos corretos, incentivos ideais para que os indivíduos revelem como eles realmente são. Em contraposição a isso, a gente vai ter a teoria realista, que acredita que a natureza do homem é perversa, é egoísta e é ambiciosa, que os indivíduos vão estar sempre buscando realizar, atender às suas necessidades individuais. Em relação aos atores, o realismo firma os seus argumentos na tese da sobrevivência, pois através da manutenção do seu ator principal, o Estado, e a conservação do seu poder que se encontra a garantia do bem comum. Logo, o poder possui uma importância vital para a sua sobrevivência dentro de um cenário de anarquia internacional. Então, para os realistas, os estados teriam como funções principais a manutenção da paz dentro das suas fronteiras e a garantia da segurança aos seus cidadãos em relação às agressões externas. Já os idealistas não desconsideram a importância do Estado, mas enxergam outras forças com atuação legítima, como as instituições, essas que surgiram com um esforço capaz de garantir a liberdade e o bem-estar da sociedade, estabelecendo uma ordem mundial mais pacífica e estável. A gente tem como exemplo as organizações internacionais e as forças transnacionais. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre quais são os elementos centrais de análise de cada uma das teorias. Os idealistas buscavam argumentos para restringir a guerra e defender a cooperação entre os estados, em prol da formação de uma sociedade internacional pautada no bem comum. Para isso, o idealismo analisa a capacidade das instituições de estabelecer a ordem e avançar na construção de regras que possibilitem e beneficiem a convivência entre as nações. Já o realismo, como citamos, considera o poder como elemento central de sua análise dentro das relações internacionais. Para Morgenthau, os estados procuram o poder objetivando a manutenção do seu status quo, a expansão e ou seu prestígio. Relativo ao conceito de poder, a balança de poder reflete as capacidades de cada estado e a sua atuação dentro do cenário internacional.
Segundo Morgenthau, a balança de poder é definida como fruto de uma política adotada por estadistas no plano externo. Para o autor, esta balança é necessária, pois é um mecanismo para garantir a estabilidade do sistema internacional. Quando tratamos dos principais interesses das correntes teóricas analisadas, percebemos que o interesse principal da teoria realista é a sobrevivência e a segurança, que se dão através dos ganhos relativos, ou seja, pelo acúmulo de poder de um Estado em relação ao outro. Já o principal interesse da teoria idealista é a institucionalização da paz e da harmonia, que se instalam através da cooperação, que por sua vez é incrementada pela interdependência econômica, a disseminação da democracia e as instituições internacionais ativas. E agora também vamos falar um pouquinho das críticas feitas por cada teoria. Uma crítica feita pelos realistas ao pensamento dos idealistas era a forma ingênua e até mesmo sonhadora com que esses últimos enxergavam o mundo, e que justamente por isso eles foram posteriormente chamados de utópicos, já que eles abordavam o mundo que deveria ser, e não o mundo que realmente era. Outra crítica também feita pelos realistas é que não existia para eles uma racionalidade da natureza humana que ia preferir a cooperação ao invés da guerra, porque para os realistas a natureza humana ela é medrosa e egoísta, então há sempre a possibilidade de guerra. E por último, uma crítica feita também pelos realistas ao pensamento dos idealistas é que a moralidade política ela não deveria ser aplicada no âmbito externo, a não ser que a segurança do Estado fosse ameaçada, ao contrário dos idealistas. Numa perspectiva liberal, os realistas eles são criticados por serem acomodados no sistema internacional, ou seja, eles buscavam apenas se adaptar a esse sistema e não buscavam uma mudança real, e que por isso eles acabariam sendo sempre estéreis a esse mesmo sistema. Depois de fazer uma relação entre o realismo e o idealismo, nós podemos traçar um paralelo com o dilema de segurança. Como nós já vimos na concepção hobbesiana, os estados vivem em um estado de natureza, no qual cada estado busca maximizar o seu poder de intimidar os mais fracos e, simultaneamente, não ser intimidado pelos mais fortes. Então, nesse sentido, o Hers estabelece que o dilema de segurança provém desse temor de um indivíduo ou um grupo de indivíduos sobre o risco de ser atacado, subjugado ou aniquilado por outro indivíduo ou por outro grupo de indivíduos. Então, esse dilema gera necessidade, do Estado se precaver, do Estado acumular poder em ordem, de garantir a autoproteção. Só que a consequência disso acaba sendo, um ciclo vicioso. E aí, gostaram do vídeo? Já deixa o seu like para mais conteúdos de relações internacionais.